Olá pessoal, Pedro aqui novamente, e no vídeo anterior eu chamei minha querida amiga, psicóloga Johanna, para falar um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, e ela começou falando um pouco sobre o autismo. Então se você ainda não viu, o link tá aqui, tá? A tag para você clicar e dar uma olhada. Ficou excelente, ela arrasou. Hoje nós vamos falar sobre outros transtornos do neurodesenvolvimento, né, Johanna? E aí eu vou pedir para que ela comece falando um pouquinho sobre alguns transtornos que ela cita no vídeo anterior sobre autismo, que são os transtornos opositor, desafiador e de deficiência intelectual. Então, de novo, você está com a palavra, minha querida, e eu quero que você fale para nós o que são esses transtornos, como é que eles se dão e qual é a relação que eles têm com o autismo, como você já falou. Olá, gente, mais uma vez, estou aqui com vocês, aproveitando essa oportunidade. E no vídeo anterior, a gente comentou um pouco sobre as comorbidades do autismo, né? E algumas delas podem ser a deficiência intelectual ou o transtorno opositor desafiador. Apesar de que esses transtornos, também no neurodesenvolvimento, eles podem ser desenvolvidos de forma independente. Então, alguém que foi diagnosticado com DI ou com TOD, eles não necessariamente têm o transtorno do espectro autista, né? Mas pode acontecer de um paciente com TEA também ter DI ou TOD. Mas afinal, o que é DI e TOD? DI, como a gente já mencionou, é um transtorno do neurodesenvolvimento que representa um atraso cognitivo, mas não somente isso. Além do atraso cognitivo, as crianças que possuem DI, elas também têm um comprometimento cognitivo, mas também social. É uma criança que necessita de bastante apoio e é mais dependente do adulto em qualquer coisa que ela fizer, né? Tanto as atividades de vida diária, por exemplo, como as atividades acadêmicas, né? É uma criança, e aqui a gente pode falar de criança, adolescente, né? É um paciente que vai demandar mais apoio, mais suporte, devido ao comprometimento cognitivo que ele tem. E por causa disso, ele também vai precisar de suporte no que tange à interação dele, né? Porque se ele tem dificuldade para compreender o processo, o planejamento das atividades e brincadeiras, então ele também vai ter muita dificuldade para acompanhar as brincadeiras e jogos sociais. Além disso, é importante a gente mencionar, que a gente pode falar mais à frente, que o DI não é só um coeficiente de inteligência inferior a 70, como a gente vê por aí, né? Não é só ter pouca inteligência. O paciente com DI, ele tem todas as áreas comprometidas, né? Ele tem um atraso de desenvolvimento e vai precisar de terapia, né? De acompanhamento durante muito tempo. Já o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, ele também é um transtorno no neurodesenvolvimento. Ele pode acontecer em crianças, adolescentes, mas, pasmem, também tem adultos com TOD. E ele tem causas genéticas e tem causas ambientais. Mas, para a gente entender por agora, o paciente com TOD, ele preenche alguns critérios, assim como o paciente com DI, de acordo com o que a gente já conhece, né, que é o DSM-5. Que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Lá, o paciente com TOD, ele pode ser considerado assim se ele preenche alguns critérios, ou seja, se por mais de 6 meses esse paciente tem um humor irritadiço, né, bastante raiva, tem dificuldade de lidar com frustração, tem uma índole vingativa, esse paciente afronta, desafia de forma ousada figuras de autoridade, ele tem dificuldades para se relacionar, dentre outras questões que a gente pode ir discutindo aqui, né? E os níveis, vamos dizer assim, né, do transtorno opositor desafiador, ele pode variar de leve a grave, assim como o DI. Isso vai depender do comprometimento, tanto intelectual quanto social dos transtornos. Você já tocou num ponto que eu acho importantíssimo a gente poder explicar para quem está nos ouvindo, que é o ponto da questão da inteligência. Porque, assim, a gente sabe que existe muito preconceito ou até mesmo muita barreira de algumas pessoas, até dentro da própria psicologia, em falar sobre o que seria inteligência, né? E eu queria entender melhor, na perspectiva de profissional que trabalha com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, o que é necessário, né, para a gente entender que uma pessoa realmente tem um déficit de inteligência e o que isso significa na prática. Isso significa que ela é uma criança, como
o senso comum vai dizer burra, ou é uma criança que tem alguma deficiência ou algum atraso em algum aspecto da inteligência dela? Olha, se a gente pensar numa criança típica, né, com algumas dificuldades no que se refere à inteligência e até entendida assim socialmente, né, como uma criança burra, a gente normalmente se refere a essas crianças com dificuldade acadêmica, Sim. né? Então, quando a criança tem muita dificuldade em matemática, português, enfim, dificuldades na escola, a gente passa então a se referir a essa criança como uma criança não muito inteligente, né? Mas quando a gente fala da deficiência intelectual, a gente está falando de uma criança que tem dificuldade de inteligência em várias áreas, né? Então, a forma que ela processa e planeja as ações, as atividades dela é um pouco mais lenta do que uma criança típica, né? E aí a gente também precisa pensar na inteligência de forma mais abrangente. Perfeito. Porque se a gente fala de inteligência apenas enquanto coeficiente, né, a gente está limitando um pouco do que é inteligência. Perfeito. Né? A gente precisa pensar na inteligência no conceito de inteligências múltiplas. Né? Perfeito. Então, Pedro, por exemplo, pode ser mais inteligente na área musical e eu ser mais inteligente na área linguística, por exemplo. Né? E isso não é diferente com a criança com DI. Ela vai ter um comprometimento intelectual, mas ela pode ter muitas habilidades. Né? Habilidades essas que vão exigir um pouco mais de dependência da parte da criança e do adolescente, no que se refere ao suporte, né, como adulto, mas continua da mesma forma. Ou pelo menos a gente age de forma a tornar bastante parecido para essa criança. Muito bom, Johanna. E eu queria que você explicasse um pouquinho, existe realmente uma relação entre crianças que têm um TOD, né, como a gente tem falado, o transtorno opositor desafiador, e uma criança com deficiência intelectual, basicamente a gente consegue perceber uma correlação alta nesses dois transtornos, ou não? Raramente a gente consegue observar isso, que crianças com deficiência intelectual vão apresentar também um transtorno opositor desafiador. Olha, a maior prevalência que a gente vê é mais do autismo com o DI e o TOD do que o DI com o TOD em si. Entendi. Né? Porque um vai falar da dificuldade intelectual e o outro vai exigir um pouco mais de planejamento. Né? Até porque o paciente com TOD, a maioria das vezes, ele realmente tem uma índole muito vingativa. Já o paciente com DI, ele é visto como um paciente muito ingênuo, né? Para, vamos dizer assim, né? No senso comum, maquinar o mal. Então pode acontecer, mas não é muito frequente não. Entendi. Como é que é trabalhar com crianças que tenham TOD ou que tenham DI? Como é que é a tua experiência? Você falou um pouquinho no vídeo anterior sobre a sua experiência trabalhando com crianças com TEA, mas eu queria que você falasse um pouco. Existem diferenças ou é basicamente a mesma coisa? Olha, eu acho que todos os transtornos que a gente já mencionou aqui, eles são muito difíceis, né, para os pais aceitarem, até porque quando a gente fala que uma criança ela tem um transtorno, ela não é vista mais como um filho que foi idealizado daquela forma, né? Ninguém quer um filho com alguma deficiência, com algum transtorno, mas eu acredito que há mais resistência por parte dos pais para admitir e aceitar, né, como também intervir quando é um paciente com DI, com TOD, do que o próprio autismo, né? Porque tem uma aceitação social maior de um paciente com autismo do que com um paciente com DI e com TOD. Então pode acontecer em alguns casos, não são todos, né? Mas pode acontecer de um pai aceitar mais facilmente que o filho tem autismo do que o filho tenha TOD, né? Ao ponto de dizer que tem autismo quando não tem. Entendi. Para evitar o constrangimento social de admitir que o filho possa ter outro, né? Transtorno. Foi importante você falar isso, Johanna, porque eu também tenho uma outra dúvida, que eu não sei se o pessoal de casa compartilha dessa dúvida. Você acha que pode ser, então, que o TOD e o DI sejam subnotificados? E só para que você de casa entenda, um transtorno é subnotificado quando ele existe em um número muito maior do que ele é divulgado ou do que ele é estudado. Então, por exemplo, aconteceu bastante nessa pandemia de pessoas dizerem que o Covid estava subnotificado, porque existia muito mais contaminação do que de fato era divulgado nos sites de comunicação, né, nos meios de comunicação. Então é basicamente isso que é subnotificação. Na tua opinião, o TOD e o DI, justamente por esse preconceito ser tão maior, ele é subnotificado em relação ao autismo, por exemplo? Com certeza, com certeza. É mais fácil socialmente
admitir que uma criança é TEA e por isso especial, né? Do que aceitar que a criança seja agressiva, opositora, ou infelizmente por causa do preconceito, né, veja como uma criança burra, né? Porque as pessoas não sabem o que é deficiência intelectual e entendem que é só, como a gente já conversou, né, uma pouca inteligência. Então sim, com certeza, a gente precisa divulgar melhor esses transtornos e estudá-los também, né? Porque existem muitas distorções, né? E má interpretações do que eles realmente são. Perfeito. Uma outra dúvida que talvez o pessoal de casa possa ter é a seguinte: como é que eu diferencio uma criança que tem TOD para uma criança que é birrenta ou é muito mimada, precisa de um pouco mais de disciplina dos pais? Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? É um ponto muito importante, eu diria que um dos mais importantes, né? Porque quando alguns pais eles recebem esse diagnóstico, né? A hipótese diagnóstica é levantada e alguns dizem, não, mas ele é só birrento, né? E aí a gente vê na prática que não. Porque o que é que acontece? A birra, ela é muito comum, né? Principalmente em crianças bem pequenas. Mas o que é que caracteriza uma birra? A birra, ela é pontual, né? Ela tem um objetivo. Então, a birra é vista como uma reação imatura da criança frente a alguma frustração. Então, se a criança está numa loja, no supermercado, por exemplo, quando ela tem interesse em ter algum ganho, né, em algo que seja prazeroso para ela pode emitir uma birra, né? E aí a reação dos pais vai dizer muito sobre o quanto essa birra vai se propagar ou não. Tem pais que ficam constrangidos e aí reforçam esse comportamento, né? Então, dá de mão beijada aquilo que a criança procura. Tem pais que conseguem manter a postura e por isso a birra diminui com o tempo, né? Dentre outras reações que podem ser vistas. Já o TOD é um pouco diferente, né? Porque o paciente com TOD, ele se mantém nesse comportamento durante muito tempo. Independente de ser algo pontual ou não, a gente vê uma permanência e ainda uma proporção maior, né, com relação a esse comportamento. Além de que o paciente com TOD, ele nem sempre o faz, ele nem sempre emite esses comportamentos para ter um ganho em alguma coisa, né? Vamos colocar assim, algo mais natural, né, por parte dele. Então, uma criança birrenta, quando os pais passam a intervir, é mais fácil, vamos colocar assim, né? Tem pais que ignoram e fingem que aquele show, vamos colocar assim, né, não está acontecendo e pode funcionar. Já uma criança com TOD, não, né? Os pais podem ignorar, podem fingir que nada está acontecendo e provavelmente ele vai continuar, né? Independente da reação dos pais. Porque um dos critérios para diagnóstico do TOD é exatamente confrontar figuras de autoridade, né? Então isso vai ser visto com muita decorrência e, como eu também disse anteriormente, alguns também têm uma índole ressentida, raivosa, vingativa. E a gente não vai ver isso acontecendo a longo prazo com crianças que fazem a birra, né? Entendi. Johanna, existem alguns transtornos que podem se desenvolver na fase adulta quando a criança tem TOD e esse TOD não é tratado ainda na infância. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses possíveis transtornos. Primeiro, é importante a gente pensar em como que a gente intervém, né, nesses transtornos. É importante a gente pensar enquanto psicólogo, quais são as abordagens que dão mais resultado, né, que tem maior eficácia. É a terapia cognitivo comportamental, que é que Pedro atua, e é a análise do comportamento aplicada também, né, tendo em vista que a terapia ABA, ela também atua na redução do comportamento problema, né. Então, na terapia, a criança precisa aprender alguns treinos, né? O treino de habilidades sociais, o treino de assertividade. Os pais precisam participar de um treinamento parental para saber como manejar esses comportamentos, né? Enfim. E quando isso não acontece, quando isso é visto de forma muito pequena, né? Quando isso é visto por falta de limite apenas, que pode acontecer, a criança e adolescente pode então, né, quando chega na fase da adolescência, que isso costuma ter uma explosão, vamos dizer assim, onde é visto como algo com dificuldade de controle mesmo, parte da família principalmente, o adolescente pode desenvolver o que a gente chama de transtorno de conduta. O transtorno de conduta, ele é mais sério, né, porque a gente está falando de consequências mais graves. O paciente com TOD, apesar de ser um paciente difícil de manejar, a gente ainda maneja, né? E a família tem algum controle, né? Algumas estratégias são criadas para que o paciente ele possa seguir algumas regras, né, de contexto social ou não.
Já no transtorno de conduta, os limites são mais extrapolados, né? Então, o adolescente e adulto com transtorno de conduta, ele vai muito pouco vai respeitar alguma regra, né? As coisas vão acontecer conforme ele deseja. E aí a gente pode pensar em acidentes realmente, né? Causados de forma proposital. Enfim, vários prejuízos sociais, eles são mais percebidos no TC do que no TOD. E ainda o transtorno explosivo intermitente, né? Imagine uma criança com TOD, só que de forma mais explosiva, né? Sem controle. Seria um adulto com um transtorno explosivo intermitente. Bom, eu acho que você conseguiu sanar várias dúvidas do pessoal que está nos assistindo. E eu queria apenas perguntar se você tem algo a acrescentar, alguma consideração final a dar. Eu estou muito satisfeito com todo o conhecimento que você compartilhou com a gente. Eu quero saber de vocês se tem alguma coisa que não foi perguntada e que talvez você queira compartilhar com eles. Olha, eu acho que 2 pontos são importantes, né, para a gente desmistificar o preconceito com o paciente TOD. Primeiro é que o transtorno, ele tem fatores ambientais, mas também tem fatores genéticos. E, para nossa surpresa ou não, os fatores genéticos eles têm maior predomínio, né? Então, pacientes com TOD, eles podem ter funções cerebrais bem alteradas, principalmente na ínsula, na amígdala e no hipocampo, que são áreas bem importantes, né, para controle da raiva, controle do medo, controle do impulso, empatia. E é importante a gente ter esse entendimento porque, por vezes, o paciente TOD é visto só como alguém sem limite. Foi uma criança desobediente e foi taxada de opositor desafiador. E aí eu entro no segundo ponto, né, de que realmente, às vezes, uma família disfuncional, onde a criança não vivencia muitas regras, né, muita disciplina, ou o contrário, ou ela vivencia um perfil de pais autoritários, né, ou ainda com estilos parentais bem ambivalentes, é bem comum que a criança possa responder assim. A criança nem sempre vai responder assim, mas é uma possibilidade, né? Então, é importante a gente pensar na intervenção de forma mais empática. Perfeito. Né? Levando em conta o afeto que aquela criança precisa e o quanto esse processo de afetividade foi prejudicado, mas também levando em conta que algumas coisas realmente fogem do controle do paciente. E por isso que ele precisa ser ensinado, né, de forma tão duradoura. Perfeito. Johanna, eu queria te agradecer mais uma vez por você estar aqui com a gente, por você estar compartilhando todo esse conhecimento conosco. Pessoal, a gente vai colocar aqui o Instagram da Johanna para que vocês possam segui-la lá no Instagram também e possam entrar em contato com ela se vocês precisarem. E mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui nesse canal compartilhando seu conhecimento. Eu agradeço demais a participação e, assim como no vídeo anterior, né, eu estimulo os pais, né, se engajem, conheçam, estudem e aceitem os diagnósticos, né, porque são os pacientes que têm a ganhar com isso. Então, pessoal, não se esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal, também me segue lá no Instagram, @psipedrolucas, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.